Tem uma sequência de perguntas aqui, eu vou sintetizar elas e elas são bem interessantes. Primeiro é do King Unbox e tem a pergunta do Thiago da Silva. Primeiro que o King fala aqui que ele vive de fundos imobiliários e vive um momento tenso. O Bitcoin não paga dividendos. Aí ele pergunta aqui pra você. Primeiro que ele quer te mandar um abraço, né? Dizer que é fã número 1. Aí você vai brigar aí, viu, King? Porque tem um monte de fã número 1 aqui hoje, viu? Quem é um fã mais número 1 aí? Bota aqui nos comentários. Tinha que ser, como é gera interação, gera interação. Quem mandar mais satoshis aqui é o fã número 1. Pô, rapaz. O pessoal até disse assim, ó, tem que botar o superchat. Realmente, temos que ativar o superchat. Mandar mais dinheiro é o fã número 1, né? Aí ele pergunta aqui, para desinvestir no Brasil, iremos investir onde? E aí vem a sequência com a pergunta do Thiago. É bom morar em país com moeda desvalorizada, eu tendo moeda forte, tipo Bitcoin ou dólar? É isso. O mundo ideal é você ter sua renda em moeda forte, seu patrimônio, e ter seu gasto em moeda fraca. Tem muita gente com dinheiro indo morar em Cuba e indo morar na Argentina. Cuba não tem criminalidade. A criminalidade de Cuba é muito mais baixa que em vários estados americanos. É vantagem. A questão é que você tá vivendo um monte de pessoas miseráveis, tudo para você vai estar muito barato, não é isso? Hoje na Argentina, quem tem renda em dólar tá vivendo mal? Nem um pouco. Mandar seu filho estudar na Argentina é quantas vezes mais barato do que você paga 15 mil reais pro menino fazer medicina aqui? É ruim? Você mandar agora tá maravilhoso, bicho. Você com 1.000, 2.000 reais por mês, tá maravilhoso estudando na Argentina, não é isso ou não? 2.000 reais passa bem lá e pagando a faculdade de medicina. Melhor você pagar 15 pau aqui na faculdade, aqui no Lauro de Feito de Salvador, é 15 pau, velho. Não é isso ou não? E vem cá, você vai dizer pro guri, bicho, você não vai estudar pro médio curso? Se você não passar se você não passar aqui, melhor ainda, eu vou te mandar pros Estados Unidos, você vai fazer os steps, não é isso? Você vai ganhar um quíntuplo do que o médico no Brasil, não é isso ou não? Quando eu fiz faculdade, em 98, eram 3 faculdades de medicina, agora são mais de 30 na Bahia, não é isso ou não? E essas 3 mais que dobraram as vagas. Nos Estados Unidos não aconteceu isso. A última faculdade de medicina que abriu nos Estados Unidos foi em 47, bicho. 1947. Se eu fosse fazer faculdade de medicina, era capaz de fazer no exterior pra fazer os steps, né? Isso pra meter bronca nos Estados Unidos. Mas voltando, o problema do FI são 3. O problema primeiro do FI é que o FI conta com a isenção tributária que pode cair a qualquer momento. Especialmente com o governo que vai querer arrecadar mais de qualquer maneira. Se cair a isenção tributária do FI, automaticamente o valuation dele vai cair quanto, Arão? Olha, vai cair bastante, mas assim, a isenção tributária é relativa, porque o fundo de investimento imobiliário, na verdade, eu acho pior do que a ação, porque na venda da ação você paga 15% de imposto de renda, no fundo imobiliário você paga 20%. Pois é, não, mas o que compra geralmente isso quer morrer com aquilo, não é isso não? Mas você tem a isenção tributária, mas a ação também tem isenção tributária no dividendo. Na venda de ação. Na mesma coisa. A isenção de venda de ação também se aplica à venda de FI, não? Isso se aplica. Agora é o seguinte também, outra coisa também no fundo imobiliário é o seguinte... Basicamente, um fundo imobiliário de tijolo, aquilo ali é o imóvel. Imóvel perde pra tudo. Perde pra inflação, perde pra tudo. Perde pra tudo. Você bota qualquer imóvel aí no IPCA, agora você bota aí em 20 anos, tá? Pra ser honesto no período aí. Em 10 anos, em 20 anos, qualquer imóvel que você mora aí, você corrigir, você vai ver que ele vai empatar com o IPCA. No máximo. Mesmo com todo boom imobiliário. Então, assim, fundo imobiliário vai ficar pagando aquele dividendo ali e vai ficar estagnado para sempre. Não é como uma empresa que produz, cresce, se multiplica, você corre o risco, mas você tem a possibilidade de crescimento. Fundo imobiliário, você tá ali estagnado a vida inteira. Se você... correndo risco da porra de volatilidade. O primeiro problema é que o vendedor, o cara que vende o imóvel, o cara que vende o FI, ele tem interesse de supervalorizar ou supervalorizar o imóvel? Normalmente é ultravalorizado os imóveis. Na hora que ele faz a gestão, para defender o interesse dele ou seu. E ainda tem o terceiro fator, que é a questão da isenção de imposto. Se você quer fazer uma renda fixa, eu recomendo severamente que você pesquise operações de cash and carry na Deribit, cash and carry na BitMEX, que você consegue tranquilamente 2 dígitos em dólar. A questão é que você tem que diversificar. Existe um risco enorme de custódia em todas essas operações. E agora você está em dólar sintético, em lugares desse, fazendo um rendimento de 2 dígitos em dólar, é uma alternativa que eu considero de menor risco do que um FI específico qualquer. Agora, do mesmo jeito que você for fazer uma carteira de FI, você não vai comprar um só. Do mesmo jeito que você for fazer uma carteira dessa diversificação, você não vai usar uma carteira só, né? Uma plataforma só, né? Bom, para dar uma amenizada aqui no papo, e eu não sei, porque também você tem muitos seguidores fora da Bahia, né? Então talvez não entenda o conceito quando você falou brega. Perguntaram aqui, Renato, explica o que é um brega. Um puteiro, né? Mas disse que se as minas são bonitas, brega não é brega, é chique. Pessoal, é muita onda, viu, velho?
Foi um exemplo que eu dei pra dizer que uma coisa é imoral. Estupro é uma coisa imoral. Todo mundo concorda, não é isso que estupro é uma coisa imoral. O marido estuprar a mulher é igual o marido estuprar o filho? Não é igual, não é isso ou não? O marido estuprar sua esposa... Mas tá tudo... Não, mas tá tudo na lei do Antigo moralidade. Testamento, o marido tem direito sobre o corpo da mulher. Inclusive aqui no... Se você considerar o casamento de Jesus, o casamento mesmo que tá na Bíblia, o casamento lá do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, o homem tem direito sobre o corpo da mulher. Então, tipo assim, isso não sei, nem existiria esse estupro, Renato, não é isso ou não? Renato, O cara, você não tem direito sobre o corpo do seu filho, não é isso ou não? Inclusive antes do... Acho que no Código Civil Antigo também, o homem tinha direito. Tinha direito, não era estupro. Eu fiz um trabalho desse na minha faculdade, mas como tem muitos anos, já me esqueci. Mas tem várias coisas. Antes não era estupro. Tem várias coisas e depois mudou. Que existia, por exemplo, antigamente, quando você casava com a pessoa, suspendia o processo de crime de estupro, não é isso? Você lembra disso? Quando você casava com a vítima, acabava o processo de estupro, você lembra? Ah, é verdade. Tanto que várias pessoas casavam pra... Eclesiástico 22. Inclusive, o Eclesiástico 22 nos lembra que a falsa acusação de estupro é o dobro da pena do estupro, que é exatamente... Bolsonaro fez uma lei de defesa às falsas acusadoras de estupro. Existe lei hoje, Mariana Ferrer, em vez de Mariana Ferrer, tá na cadeia, não é isso? Pois é, por isso que quem votou em Bolsonaro sem ver o demônio. Já que a gente tá falando, já que você falou de casamento, aí tem a pergunta do Vod Dark aqui, que é assim, Renato, você acha imoral casar no regime de separação total de bens? Não, qualquer contrato que ambas as partes, como é que chama? Reconheçam e concordem, é moral. A questão é que o casamento no direito brasileiro não existe mais. O casamento bíblico, tanto o judeu quanto o muçulmano, o cristão, tanto do antigo quanto do novo casamento, eles não são legalmente possíveis hoje no direito brasileiro. Você não tem como casar naqueles termos que está escrito ali, nem contratual, nem o direito brasileiro não reconhece. Eu acho que, complementando a resposta do Renato, eu acho que é muito moral você casar no regime de separação total de bens, porque já que o Renato está falando tanto de defender o patrimônio do Estado, então em caso de uma falência, como são duas unidades independentes, dois patrimônios independentes, que não há comunicabilidade entre os dois, no caso de uma falência, de um problema, você tem como jogar o patrimônio para a esposa, né? Obviamente blindar você vai usar alguma coisa, não levar alguma coisa. Então é uma forma de... Porque quando você casa na comunhão parcial de bens, por exemplo, assim, eu conheço vários casais que um faliu e acabou contaminando o outro junto, porque há uma interseção entre os patrimônios, né? Então você imagine dois conjuntos, dois ciclos, então há uma interseção ali na comunhão parcial. E quando é na comunhão total é um único conjunto, um único ciclo, né? Então, mas essa interseção que há na comunhão parcial de bens, você contamina todo o patrimônio da família. E aí você já vai ter que desenvolver uma nova estratégia que seria de doar para o filho, né? Ou seja, os avós talvez doar para o neto, pular essa geração contaminada, né? Desse casal. Então, separação total de bens seria o melhor regime possível. Foi o que conversou do início da conversa. Esse tipo de coisa Gestão de risco não é só dinheiro, né? Exatamente. Quando você vai pensar se você vai ou não para um pega, né? Isso você vai não beber no bar de madrugada, você faz gestão de risco também, você vai analisando custo e benefício, sim, não é isso? Claro. Isso é uma gestão de risco, não é isso? Depende muito, não existe uma resposta universal para tudo, né? Mas a questão é que, a princípio, o ideal é que, inclusive, antigamente, eu acredito firmemente que dentro de poucos anos, na geração dos nossos filhos, já eles vão ver isso, que qualquer sexo não contratual vai ser ilícito, como era 100, 200 anos atrás, não é isso? Qualquer sexo não contratual era ilícito. Ou você tinha que contratar uma prostituta através de um gigolô, não é isso? Não é isso? De uma cafetina, de um cafetão, ou você tinha que casar através do pai, da mulher e do padre, não é isso? Sempre tinha um scroll, sempre tinha um garante, alguém que estava intermediando e garantindo aquele contrato do sexo ilícito, não é isso? Sim. Como é que era a palavra do sexo ilícito antigamente? Fornicação, não é isso? Fornicação. Mike Tyson dançou, beijou com a mulher, publicamente no hotel, a mulher subiu pro quarto dele, 36 horas depois ela deu queixa de estupro, ele passou 6 anos do top da vida dele na cadeia, daí ele virou muçulmano, só passou a fazer sexo com suas esposas, não é isso? A mesma coisa, isso aconteceu muitos anos atrás, muito antes desse feminismo, desse nível que chegar atualmente. Não adianta ela estar sempre certa, assim é sim, não é não, isso vai acabar. Os moleques hoje em dia vão ficar dando mole de transar com a menina pra depois de uma semana ela dizer que foi estuprada. O cara simplesmente vai dizer, não, eu tenho um contratinho aqui, não é isso e tal, assim, isso não vai ter, não vai rolar, não é isso ou não? Através do advogado tem que ter um garante, não é isso ou não? Vai ter todo um procedimento. Inclusive vai ter mais divisão do que divisão de bens. Vai ter dote. O dote não pertence nem ao marido nem à mulher. O dote pertence ao espólio do dotatário, não é isso? Lá no escritório a gente já tem um contrato de namoro pra todo mundo, porque não tem como, cara. Sério? Exatamente. Então a gente porque tem um monte de solteiro no seu escritório mesmo. Não, é porque o cara, quando se separa, o cara abre o olho pra esse tipo de coisa, né? A merda que ele tá se metendo do mundo que está hoje, né? O cara tá casado,
né? Aí o cara sai pra esse mundo de hoje, não tá acostumado a isso. E aí ele vê o problema, aí ele vê que ele precisa do contratinho, né? Ou contratinho ou Bitcoin, né? Isso se Bitcoin, organiza. meu irmão. O Bitcoin não toma, não. Cara, Nem o tribunal toma, viu? Mas o Bitcoin não livra você da queixa-crime, não, Renato. Não, aí você se ferrou, cara. É isso. Estupro, falsa acusação de estupro, não, né? Não vai, cara, não vai. Então você agora, tem seu que ter contratinho tem uma prestação sexual, é isso? Na hora o cara saca o... Tem que sacar o documento. Velho, fudeu, velho. Ó, dá uma lida aqui antes. Dá uma lida, assina aí, velho. E é isso aí, cara. Oxe, tá beleza, assina aí, velho. Assina essa porra. Você tá com alguém do escritório já usou? Já usa, os clientes usam. Muito. Oxe, a gente prepara sempre os clientes. Os clientes demandam isso, inclusive, da gente. Rapaz, quando eu era advogado, quando eu advoguei, eu fiz várias vezes contrato. Naquela época não existia casamento de homossexual como existe hoje, né? Existia um não liminar e tal, mas não existia essa estruturada como existe hoje. Rapaz, eu fiz vários casamentos de sociedade de união de fato. Da união, a sociedade era uma sociedade civil com o fim de manutenção da família. E os caras colocavam muitas vezes prestação sexual ali, bicho. Dizia, inclusive, quem ia ser ativo, passivo e tudo mais. Eu acho que... tem a teoria do contrato imperfeito e do agente imperfeito. Teoria de Klein, Macklin, né? Isso o pessoal da administração e tal, das finanças, aprofunda isso. Nenhum contrato é perfeito, porque você não prevê todas as possibilidades. E quanto mais você prevê, é mais custo, porque você tem que negociar mais coisas. E os agentes são sempre imperfeitos. Você não vai querer cumprir isso precipitadamente, você quer cumprir seu interesse pessoal, não é isso? A questão é que, tipo assim, quanto mais coisas forem previstas, que alinhem mais os interesses, é melhor, não é isso? Na Bíblia, inclusive, tem o parábola dos trabalhadores das vinhas. O combinado não sai caro, não é isso? Com certeza. É isso, como o Aron falou. Tipo assim, isso não impede dela denunciar de estupro, mas pelo menos o cara vai ter alguma coisa pra se defender, não é isso ou não? Alguma coisa. Não, ela pode denunciar. não é isso ou não? O que eu mais tô vendo agora em delegacia é isso, bicho. Mulher, o menino pequeno, com 2, 3, 4 anos, a mulher se retar com o cara, ser corneada, ser largada e denunciar o cara de ser pedófilo. Aconteceu várias vezes, tem um cara da bariátrica aqui da Bahia que sumiu. Mesmo que o perícia dê inconclusiva e tal, acaba com a reputação, com a vida do cara. Se a família da mulher não matar o cara, a comunidade do bairro vai lá e mata. Às vezes nem precisa a polícia prender o cara, não é isso ou não? E ninguém quer saber se o cara tá certo ou tá errado, já foi julgado. Mas se você tivesse uma irmã e ela dissesse que o marido dela tá serviciando o seu sobrinho de 3, 4 anos, você ia querer saber de conversa? Você ia saber de ouvir o cara? Você ia querer cortar o cara e acabou, não é isso ou não? É complicado, exatamente. Hein? Você vai querer ouvir o cara? Você não vai confiar em sua irmã chorando lá? Não existe, né? Pior que vai difícil. mesmo. Por quê? Essa hora você vai mesmo.